Oi, pessoal, estamos aqui de volta. O Vini Alouche, por favor, altere seu nome aqui para eu depois fazer a presença, tá? Porque aí fica difícil descobrir quem é. Então, vocês estão me ouvindo? Estamos sim, Pro. Bem, pessoal, então vamos continuar. Deixa eu pegar, compartilhar a tela. Isso. Nós vamos usar, eu vou começar trabalhando com essa quarta transparência aqui, REC 4, né? Nessa transparência que está aqui, aula 1, apresentação e histórico, né, pessoal? Eu peguei ela aqui do Moodle. Deixa eu abrir o PowerPoint. Estão enxergando a minha apresentação aí, pessoal? Sim. Tá, ok. Então, vamos lá. Tá? Dentro da nossa programação de aula, eu sempre gosto de mostrar essa programação logo no começo da aula, né? Então, nós estamos aqui nessa parte de apresentação histórico. Nós vamos ver amanhã princípios contábeis, demonstrações de princípios contábeis. Eu quebrei aqui em demonstrativo financeiro, deixei separado com uma outra aula. Começar em balanços patrimoniais. Vamos ver aqui a parte teórica. Nós vamos fazer os jogos de empresa na última aula do mês. Começar com jogos de empresa. Eu deixei, como vai valer nota esse semestre, né? Então eu deixei 3 aulas para a gente mexer com jogos de empresa, tá? Para aprender a usar. A ideia é essa, né? Nós vamos ver aqui balanço, lançamentos contábeis, DRE, fluxo de caixa. E aqui nós vamos entrar, a partir da aula 16, numa parte que a gente chama de contabilidade gerencial, porque essa primeira parte aqui, até a aula 15, é fazer a contabilidade. Na 16 em diante, é usar a contabilidade. Tem uma pequena diferença aí, né? Aqui vocês vão aprender como que se faz. E aqui vocês vão aprender o que dá para tirar da contabilidade, o que dá para usar, o que dá para... que informação que a gente consegue. Então, é isso que a gente pretende ver esse semestre. Tá? Vamos ver aqui a apresentação, eu já tinha falado. O nome da disciplina a gente já viu, né? O livro, eu já falei que o livro que nós vamos usar é esse aqui, é o Guia Visual, que foi meu. Tem essa outra bibliografia aqui que eventualmente vocês podem usar como referência. A nota a gente já falou, que vai ter aquele projeto aglutinador valendo 30%. E como que nós vamos trabalhar aqui em sala? Eu vou ter que usar o Excel, tá, pessoal? Então, eu vou pedir para vocês, na nossa aula, usarem o Excel. E o celular? Nem que você estiver usando o celular no Zoom e o Excel offline, né,
usando um micro offline. Agora, dá para usar também, pessoal, no celular, só que fica ruim você usar ao mesmo tempo o Zoom e mais o Excel do celular. Tá? No notebook, ó, eu estou usando, eu consigo usar tranquilamente o Zoom e usar aqui uma planilha ou apresentação, que nem nós estamos fazendo aqui agora. Agora, no celular vai ser complicado, não sei se vocês vão conseguir. Então, já não na próxima aula, tá? Mas a partir da aula, deixa eu achar aqui. Da aula do dia 24 de fevereiro, eu vou começar a usar o Excel. Então, em 24 de fevereiro, a gente usa o Excel. Os jogos de empresa, eu já falei, já vão pensando aí, pessoal, nós vamos precisar ter grupos de 7 a 8 alunos, que vai ser uma empresa, tá? Então, vocês vão ter que jogar e desenvolver alguns relatórios. Então, já vão pensando aí em quem vocês podem fazer com o grupo, como vocês podem se agrupar, tá? Bem, nós vamos usar o Excel. E eu já tenho algumas planilhas que já estão meio prontas, elas já estão formatadas, né? Em que vocês vão ter que acabar de preencher. Então a ideia é essa, né? Eu chamo essas planilhas de Canvas. Vocês já devem ter feito empreendedorismo, né, pessoal? E no empreendedorismo, vocês usaram uma planilha assim. Assim. Lembra disso? Para fazer o modelo de negócio. É lógico que depois de fazer o modelo de negócio aí, vocês tinham que geralmente fazer um modelo de negócio mais complexo, tá? Um relatório, tudo mais. Mas aqui você conseguia ter uma visão completa da empresa que vocês estavam desenvolvendo. E a ideia do Canvas é essa, né? Então, nós vamos trabalhar com a planilha e essa forma de contabilização, vocês conseguem enxergar toda a contabilização numa única visão. E isso é vantajoso, tá? Vocês conseguem entender melhor. A contabilidade, em primeiro lugar, vamos definir o que é contabilidade, né? Primeiro, definir o que é a contabilidade. É uma ciência que estuda a composição do patrimônio das entidades. Tá, eu estudo o patrimônio. O que é o primeiro lugar? O que é entidade? Entidade é uma pessoa física ou jurídica, tá? Que tem um patrimônio. Então, é uma empresa, minha pessoa jurídica. O que é pessoa jurídica? A pessoa jurídica é uma empresa, pode ser um time de futebol, pode ser uma igreja, uma ONG, sabe? Uma instituição de caridade, um hospital. Isso é uma empresa jurídica, é uma pessoa jurídica. Pessoa física somos nós. Nós somos conhecidos como contabilmente, juridicamente, como pessoas físicas. E nós também temos a nossa contabilidade. A nossa contabilidade é quando nós fazemos o imposto de renda. Isso é a nossa contabilidade. Tá? E a gente precisa ter mecanismo para controlar o que a gente tem de bem, o que tem de dívida, o que recebe, o que paga. Se você não tiver esse controle, você logo você vai perder o seu patrimônio. Então você tem que ter um controle do seu patrimônio. Bem, então a gente usa a contabilidade, não importa o tamanho da organização, o tamanho da empresa, a finalidade da empresa, se é uma ONG, se é um agricultor, se é uma multinacional, se é o pipoqueiro da esquina, tem que ter uma contabilidade. Por mais simples que seja, você vai ter que ter uma contabilidade para contabilizar, para saber se você está tendo lucro, prejuízo, para saber se está valendo a pena continuar ou não com o seu negócio. Você tem que fazer uma contabilidade. Tá?
A contabilidade também é um sistema de informações gerenciais. Então, ela capta informações econômicas da empresa inteira e você tem lá, eu quero saber quanto que foi a venda desse mês, eu quero saber quanto que está se gastando de recursos humanos, eu quero saber o quanto quanto que a gente usa de cada produto. Tudo isso aí você vai achar lá na contabilidade. Tudo que tiver alguma relação com dinheiro, você tem na contabilidade uma documentação, um espelho disso, tá? E ela fornece essas informações através de relatórios contábeis. Então, ela tem relatórios que ela fornece para a empresa, para a gerência da empresa e para aquilo que a gente chama de stakeholders, ou seja, para as partes interessadas, funcionários, a sociedade, o governo, para as outras empresas, para o banco quando você pede empréstimo, e assim por diante. Bem, a gente tem vários relatórios contábeis. Nós vamos aprender aqui a fazer três, que é o balanço, a demonstração de resultado e a demonstração de fluxo de caixa. Os outros, mais específicos, só se alguém for realmente utilizar, e aí peguem na bibliografia e veja como que monte. Não é difícil, tá, pessoal? Basicamente, tratar a informação de uma forma um pouquinho diferente. Tá? Vamos ver também a palavra patrimônio. A gente viu o que é entidade, o que é patrimônio. O patrimônio, ela veio do latim pater, ou patris, ou pais. O patrimônio, antigamente, ele estava relacionado à herança deixada pelos pais. E essa herança era um patrimônio, na realidade, né? E depois de algum tempo, acabou sendo usado para designar bens das entidades. Então, tudo aquilo que a entidade tem de bens e direitos, né, passou a ser patrimônio. Mas patrimônio vem de pais. Bem, eu falei que a gente vai usar a planilha como Canvas. Vamos analisar o que é o Canvas, tá, pessoal? Tem vários conceitos que vêm em cima do Canvas. O primeiro dele é o seguinte: há 600 anos antes de Cristo, ou seja, há 2600, a gente já tinha um educador, o Lao Tse, que ele falava o seguinte: olha, aquilo que eu ouço esqueço, aquilo que vejo lembro, aquilo que faço entendo. Então, provavelmente isso que eu estou falando aqui para vocês, daqui um pouco vocês já esqueceram. Vocês vão guardar muito pouco daquilo que eu estou falando aqui agora. Tá? Por isso que essas aulas puramente teóricas, tá, pessoal? Praticamente nós vamos ter pouquíssimas, porque a minha aula vai ser muito prática, é fazer exercício, montar planilha. Por quê? Porque aquilo que eu faço eu entendo. Tá? Esse Lao Tse, ele viveu 600 anos antes de Cristo, né? E ele já tinha esse conceito. Uma outra coisa também que influencia muito a gente usar isso daí é o aumento da complexidade. É a complexidade de você contabilizar. Quem já fez contabilidade, quem já usou contabilidade alguma vez, sabe que é complicado, é débito, crédito, o débito é de que lado, como que eu faço aí? É chato. E nós estamos num mundo que a complexidade está aumentando, tá, pessoal? Um exemplo disso é o telefone, né? O telefone, ele veio de uma coisa totalmente mecânica, tá? Que eram fios que a telefonista colocava de um lado para o outro, uma coisa eletromecânica, aí começou a virar sem fio, e a coisa foi evoluindo. E hoje nós temos um computador na mão, né? Um computador muito poderoso, mas que é complexo, que é complicado. Se a pessoa não tiver um mínimo de familiaridade, ela tem dificuldade.
Eu vejo minha sogra, por exemplo, ela não consegue usar um smartphone. O telefone dela tem que ser no máximo até aqui, ó, até esse daqui. Não pode ter tela complexa, tem que ter teclado, não adianta ter aqui você bater na tela, porque senão ela não roda, ela não consegue usar. Tá? Bem, então, dada essa complexidade do mundo, né, veio um conceito que a gente chama de o princípio do KISS. Vocês conhecem o KISS, pessoal? Sim, professor. Opa, todo mundo conhece, né? Todo mundo já ouviu falar desse conjunto. O nome desse é princípio do KISS, mas o KISS vem de Keep it simple, stupid. Faça isso simples. Essa ideia veio de um engenheiro, o Kelly Johnson. Ele era diretor de engenharia da Lockheed Martin. Lockheed Martin é um fabricante de aviões americano, aviões de guerra. E ele falava isso para os engenheiros dele. Faça isso simples, estúpido. Por quê? Porque os caras vinham com aquelas ideias estupefatas, né? E ele falava, legal, vai custar quanto esse avião? Ah, US$ 1 bilhão. E se quebrar uma pecinha e o avião estiver lá na linha, do lado da linha dos inimigos, ele vai fazer o quê? Você tem que fazer um avião. Alguém daí já assistiu os Pinguins de Madagascar? Sim, sim. Tem que fazer que nem o Kowalski. O chefe tem que chegar para ele e falar: Tó, um clipes, um elástico, fita crepe e me conserta aquele avião. E o Kowalski ia lá e consertava tudo, né? Então, um avião ou uma coisa não pode ser complexa de tal forma que você tem que ter pessoas extremamente especializadas para arrumar. Porque quando você está numa situação de emergência, você não vai ter essas pessoas especializadas lá à sua disposição. E aí, se você não conseguir arrumar, você perdeu. Você perdeu o equipamento, você perdeu o avião, sabe? Então era isso que ele dizia. Olha, o piloto tem que ser capaz de arrumar o avião, se precisar. Não precisa de um mecânico especializado em avionics, cara que é. Hoje, mecânico de avião comercial, o cara tem que ter faculdade. Tem faculdade de mecânica de aviação. O cara é especializado. É um cara extremamente especializado. Tá? Agora, você vai encontrar isso do outro lado das linhas inimigas, né, no meio de uma guerra? Você não vai encontrar de jeito nenhum. Então, você tem que fazer a coisa de uma maneira simples, de uma maneira que você consiga resolver de forma simples. Tá? E o Odivaldi, né, ele pegou, ele fez o Business Model Generation, que é aquele metodologia que vocês devem ter visto em empreendedorismo. Para você fazer um plano de negócio, você faz primeiro um canvas para você enxergar o negócio como um todo numa única tela. Depois que você enxergou tudo numa única tela, tá, pessoal? Fica muito mais fácil de você pegar e fazer o seu plano de negócio realmente. Mas primeiro você precisa se enxergar aqui o relacionamento entre todas as entidades aqui, o cliente, o relacionamento, os canais, a oferta de valor. Vocês lembram disso? Vocês viram isso em empreendedorismo, pessoal? A gente teve sim, a gente mexeu com isso uns 2 semestres, inclusive. Então, a ideia do Canvas é fazer uma coisa que você consiga visualizar. Bem, pessoal, a ideia central do Canvas não é nova. Isso daí, muita gente já teve essa ideia. Um deles, vocês já usaram muito isso, o Mendeleev. A tabela periódica, pessoal, ela é uma ideia de Canvas. Você tem tudo numa única tela, organizado de tal maneira que existe uma lógica de interligação entre todos os elementos aqui,
tem toda uma lógica de número de camadas de valência, número de elétrons na camada, número de camadas, número de elétrons na camada de valência, tem toda uma lógica. E foi feito tão bem bolado que até hoje o pessoal está descobrindo elementos novos e eles entram certinho aqui na tabela periódica. Isso foi feito em 1870 pelo Mendeleev, tá? Então, e se vocês forem pensar bem, pessoal, um jogo de xadrez, um jogo de gamão, são canvas também, em que você desenvolve toda uma estrutura no jogo de xadrez, toda uma guerra, uma simulação de guerra, você desenvolve um tabuleiro, num canvas. E você tem toda a estrutura que você tem numa guerra. Infantaria, artilharia, sabe? Isso daí, pessoal, é para vocês terem uma ideia, né, de que o Canvas é uma coisa antiga, que o pessoal de vez em quando recicla. Isso foi reciclado, inclusive por mim. E eu fiz aquela planilha que eu estou chamando de Canvas, tá? A contabilidade, pessoal, é uma outra coisa que é muito antiga. Eu não falei que contabilidade é o estudo do patrimônio? Contabilidade é o estudo do patrimônio, tá? Deixa eu contar antes disso uma historinha. Todas essas figurinhas fui eu que fiz. Eu dei durante muito tempo computação gráfica. Eu tenho uma certa facilidade de montar essas figuras, fazer essas caricaturas. Quando eu estava fazendo o livro, eu nem me lembrei dessas figuras, né? Eu usei um monte de figuras da internet. Aí, quando eu mandei para a editora falou: olha, o problema é o seguinte, você não tem direitos autorais sobre essas figuras. Você vai ter que pedir esses direitos autorais e pagar. E é complicado a coisa, né? Aí eu falei, pô, e se eu fizer os desenhos, as figuras? Falou, não, aí tudo bem. Aí se for seu, é seu. O direito é seu. Aí eu peguei, comecei a desenvolver melhor essas caricaturas. Então eu fiz umas 200 caricaturas diferentes, né? Eu vou colocando aqui nas minhas aulas as caricaturas, os desenhos que eu faço, é todo feito em computação gráfica, né? Bem, e eu tive essa ideia aqui de personagens. Eu comecei a ter essa ideia quando eu estava visitando um museu lá de Nova York, aquele que tem no Central Park. Aí, tanto que essas figuras foram baseadas, né, nisso que eu estava visitando lá, né? Como eu falei, na pré-história, o homem controlava seus animais, suas ferramentas, ele tinha algum controle. Então, aqui são desenhos pictográficos, né, que estão lá no Piauí. E dá para ver aqui os animais claramente. Aqui é uma quantidade, por exemplo, ele contou a quantidade que ele tinha de determinado animal. Então dá para perceber que já era uma certa forma de contabilidade, né? Então, que o homem fazia para controlar. Depois, pessoal, dos homens da caverna, o que aconteceu? Começaram a surgir as primeiras cidades-estado. Uma delas é Uruk, que fica lá na Babilônia, tá? E Uruk foi a primeira mega cidade que se tem notícia, mega cidade com mais de 1 milhão de habitantes. Imagina uma cidade 4.000 anos antes de Cristo, estou falando 6.000 anos atrás, com 1 milhão de habitantes. Você tem que ter uma organização muito boa para conseguir controlar 1 milhão de habitantes. Por quê? Você precisa de água, você precisa de alimentação para esse pessoal, transporte. Uma cidade de 1 milhão de habitantes não é um vilarejo, é grande. Tem deslocamentos, e aí? Arruamento, você tem que ter uma certa urbanização, botar 1 milhão de gente
junta, você tem que ter alguma maneira de escoar as pessoas, tá? Tem que ter ruas, travessas, calçadas, alguma coisa. Então, dá para perceber que, mesmo assim, em controle, você tem que ter algum controle. Então, essa cidade já tinha controles, e a gente começa a descobrir, lá no Museu de Nova York, tá, pessoal? Você vê algumas coisas assim. É lá de Uruk isso daqui, tá? Isso aqui se chama tábuas, tábuas de Uruk. E elas eram, na realidade, feitas de argila, né? Tijolo de argila, e ela é desenhada. Todos esses desenhos são caracteres, já era simbólico, diferente do Homem das Cavernas, em que ele desenhava o animal para simbolizar um animal. Aqui não, são símbolos que representam alguma coisa. E essas tábuas tinham controles da riqueza do rei, da tesouraria do rei. É um controle de patrimônio. Então, isso daqui já era contabilidade, eles já faziam contabilidade. O registro figurativo surgiu nessa época. 2000 anos antes de Cristo, eles começaram a aprimorar. Por exemplo, surge, entre outras coisas, o papiro. Por quê? Porque se levar pedra de um lado para outro, imagina você levando pedra para o rei. Você desenhou aqui o controle do tesouro do rei. Aí vai levar isso aí para o rei ver como é que está isso, o controle dos bens dele. É complicado, né? No papiro, você tem a portabilidade, você consegue levar as coisas de um lugar para outro. Surge o selo real. O que é o selo real? O selo real é a autenticação. Então, a certeza que você tem que você é o responsável por aquilo que você está assinando. Então, no caso do rei, ele tinha um carimbo que ele pegava com cera, né? E cera colorida, e ele carimbava aquilo lá, aquele carimbo em cima da cera, e ficava a marca dele, dizendo: fui eu que autorizei isso. Tá? Surgem outras coisas, que nem o livro diário, que a gente vai mostrar daqui um pouquinho, contas, de contas contábeis, né? Com o que, definição do que é custo, o que é despesa, que nós vamos ver na próxima aula. No período medieval, tá? Surge no Oriente Médio os algarismos arábicos, que é o que nós usamos até hoje. Os hindus, eles contribuíram com o número zero. Não tinha símbolo para o número zero. Quem já escreveu com algarismo romano, tem símbolo para o número zero, pessoal? Romano? Tem zero romano? Tem não, Pro. Não tem. Mas os hindus trouxeram o número zero. Tá? E os árabes trouxeram os outros números. Né? E trouxeram também a forma como nós colocamos os números, utilizamos os números hoje, né? Que você coloca unidade, dezena, centena, milhar. Então, fica fácil de fazer contas com papel. Os romanos não faziam contas em papéis, eles faziam contas com ábacos. Tá? Daí, eles tinham um ábaco que era feito com pedrinhas de cálcio, que cálcio é cálculos em latim, e daí que veio a palavra cálculo, é usar aquelas pedrinhas de cal para fazer conta. Tá? Então, era um ábaco que era com pedrinhas de cal, tá? De cálcio, né? E eles faziam conta com aquilo, eles tinham que aprender a mexer no ábaco. Aí eles conseguiam fazer contas com aquilo. Foi daí que surgiu a palavra cálculos. Falta 10 minutos, pessoal, para encerrar a aula. Eu vou continuando,
mas eu vou pedir para todo mundo escrever no chat presente. Então, por favor, escrevam presente aí no chat. Bem, o Oriente Médio, ele contribuiu também. Os árabes foram comerciantes. Então, eles tinham que controlar o estoque de mercadoria que eles comercializavam, se dava lucro, prejuízo. Esses controles, eles acabaram passando para o mundo ocidental. Tá? Fibonacci, vocês sabem a sequência de Fibonacci? Antigamente, pessoal, nessa época, a contabilidade era um ramo da matemática. Então, todos esses matemáticos, eles mexiam com contabilidade também. Eles sabiam contabilidade, eles estavam desenvolvendo a contabilidade. O Fibonacci, ele fez um livro que falava de câmbio, comércio, administração, um pouco de contabilidade. Em 1494, pouco antes da descoberta do Brasil, da América, né, um frei franciscano chamado Luca Paciolo escreveu um livro, Suma Aritmética, Geometria Proporcional e Proporcionalità, que fala de contabilidade e dá esse método de partidas dobradas, que nós vamos ver daqui a algumas aulas. Tá? Ele é considerado o pai da contabilidade. Ele era um gênio, só que ele não aparece muito na história pelo seguinte: ele foi professor do Da Vinci e do Rafael. Os alunos dele foram tão geniais que, infelizmente, ofuscaram, né, o professor. Né? Depois, 1500, começaram a vir os provedores da fazenda para o Brasil. Esses provedores da fazenda seria o que hoje nós chamamos de fiscal federal, para controlar o imposto do que o pessoal devia, dos fazendeiros daqui deviam para a corte de Portugal. Tá? Até 1808, quando veio a família real, e aí a contabilidade realmente nasceu. A primeira escola de contabilidade nasceu em 1809, logo depois da chegada da família real, que é a aula de comércio da corte, que ensinava contabilidade para o pessoal. E a partir daí, essa contabilidade que nós usamos hoje é a mesma do Luca Paciolo. Então, teve alguns progressos, mas a contabilidade é a mesma. O que surgiu foram métodos para agilizar, como máquina de escrever, calculadoras, tá? Computadores. Hoje a gente tem ERPs, que facilita a nossa conta, né? Sistemas contábeis que liga a empresa inteira. Qualquer coisa que você faça de qualquer área está ligado no ERP e está ligado na contabilidade. E é basicamente isso, né? Essas fotos eu que tirei, né? Esse é o livro diário, tá? Então, os antigos comerciantes, eles vendiam alguma coisa, já escrevia no livro diário. Escrevia aqui, né? Vendi 10 metros de tecidos, portanto. E no final do mês mandava isso para o contador e o contador pegava isso e convertia isso em contabilidade. Isso fisicamente não existe mais, mas ele está na memória dos computadores. Os computadores têm o livro diário que eles ficam colocando na ordem sequencial o que está acontecendo na empresa. Tá ok? Esse filme aqui, pessoal, não vai dar tempo de passar para vocês. Eu gostaria que vocês assistissem. Ele está aí no Moodle, tá? Está na nossa aula. É esse filme aqui. Ele é 10 minutinhos, pessoal. Me assistam esse filme, tá? E basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, tá? Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Tudo certo aqui, Pro. Tudo certo? Então, é isso aí, pessoal. Então, eu gostaria de agradecer.
Nós vamos ter aula amanhã novamente, tá? Depois só na outra quinta-feira. E qualquer coisa, a gente, se tiver algum problema, alguma coisa, eu dou um toque aqui para a Thaís e ela se comunica com vocês. Tudo bem? Professor, obrigado, hein? Todo mundo que escreveu presente aqui, pessoal? Oi? Todo mundo escreveu presente no chat? Ainda não. Bom, Então escreve, porque senão não tem como dar presença, hein? foi. Obrigado, professor. Tá, joia, pessoal. Obrigado. Até amanhã. Valeu, professor. Boa noite. Obrigada. Tchau, boa noite. Professor, boa Obrigado. noite. Até amanhã. Boa noite, Obrigado pela aula, pessoal. até boa noite. Boa noite.